Isso é fundamental, a gente aprender a fazer as perguntas certas para encontrar os caminhos desejados. Não adianta eu, por exemplo, se eu quero ir para o litoral aqui, né? Eu moro em São Paulo, eu quero ir para o litoral, para Guarujá. Não adianta eu falar como eu não chego no Rio de Janeiro. Como é que eu faço para não chegar em Recife? Eu tenho que perguntar qual é o caminho para o Rio de Janeiro. Trazendo isso para o contexto educacional, por exemplo, a arte de fazer perguntas o filho chegou e falou assim, puxa, eu fui mal na prova. Em vez de falar, por que você foi mal na prova? Muito mais inteligente o que de melhor a gente pode fazer com isso? Como você pretende contornar essa situação? O que a gente pode rever sobre o tempo de estudo, o local de estudo, com quem você estudou, como estava o seu empenho e como está o seu material escolar? Essas são perguntas que fazem a criança, o jovem, pensar e com isso poder recriar sua experiência educacional. E isso que funciona. Eu gosto de estimular a curiosidade por meio das situações mais simples, sabe? Assim, filho, uma formiga anda para frente, ela anda de lado? Filho, você já reparou que não tem nuvem só de um tipo no céu? Filha, você já reparou quantas embalagens diferentes existem? Qual é o profissional que faz isso? Quando um pai e uma mãe no dia a dia vai estimulando, instigando, provocando o cerebrinho da criança ou do jovem, ele está, primeiro, se conectando a partir do simples, né? Conhecimento, curiosidade, não é só ligado à escola, na verdade o mundo é uma grande escola. Então assim, puxa, você percebeu como é que estava a expressão facial daquela pessoa? Pô, filho não, porque às vezes hoje em dia está todo mundo tão na tela. Qual é o nome da caixa do supermercado? Filho, você notou aquela atitude daquela pessoa que a gente chegou perto do elevador, ela não apertou? O que você pensa sobre isso? Então, desde coisas pequenas do tipo, filho, formiga anda de lado, até você notou o nome do garçom que nos serviu o suco? Né? Porque às vezes está escrito. Estimular que a criança olhe o mundo, que ela perceba o mundo, que ela se interesse pelo mundo, é algo fundamental. A pressa, por exemplo, em terminar o que a criança está falando, né? Crítica excessiva, pô, você não faz nada direito, pô, mas você não sabe disso, né? Aquele viés negativo de só olhar o que a criança errou, o que a criança não sabe, ironias, né? Apelidinho, esse aqui é cabeça de vento, preferências que às vezes existem na família, né? Então tem um filho que de repente tem mais aderência com a escola, o outro gosta mais de esporte ou de arte, e aí não se conversa tanto com aquele outro. Então, no fundo, o grande desafio do adulto é assim, qual é o cofrinho do coração desta criança? Porque tem criança que é mais da leitura, o outro é do HQ, a outra é do desenho, a outra é da ciência, a outra é do esporte, a outra é da música. Então assim, aquela velha questão, quem é meu filho? O que eu ainda não sei sobre ele? O que nós podemos aprender junto? Às vezes também é sobre aprender junto. O que a gente pode aprender junto? Vamos fazer um quebra-cabeça, vamos descobrir uma receita nova, vamos aprender a pintar a parede. O que eu posso aprender junto com meu filho? Sem dúvida, existem muitas formas de cegueira, né? A gente tem a cegueira física, biológica, mas existem muitas formas de cegueira. Não perceber o outro, não perceber caminhos, não perceber possibilidades, não perceber oportunidades de negócios, por exemplo. Tudo isso é perigoso, porque o mundo que vem pela frente vai demandar pessoas que saibam se ver, ver o outro e ver a vida. Ver a vida significa ver problemas e dificuldades, mas fundamentalmente se fazer as perguntas certas para encontrar caminhos. A gente vive uma realidade com recursos naturais, por exemplo, água, minérios, cada vez mais escassos. A gente vai ter que saber fazer mais com menos, né? Isso não é só em relação à natureza, mas em relação à nossa natureza. A gente vai ter que reaprender a aprender,
Aprender não é só na escola, aprender é a hora que eu estou vendo uma revista, ouvindo um rádio, lendo algo, por exemplo, vendo uma série. Por isso que é tão importante o pai e a mãe aprender a enriquecer o cérebro da criança com experiências variadas. Não tem problema assistir um filme no streaming, não tem problema ver novela, ao contrário, tem muita coisa legal. Mas, puxa, se a gente só vê coisas violentas, seja no streaming ou em noticiários, eu não estou ampliando o repertório de informações. Eu gosto muito da gente falar sobre uma educação dos 5 sentidos. Então, por exemplo, o que eu estou ouvindo? Eu ouço só notícias, eu ouço só coisas negativas, eu ouço só piada. Então, ouvir coisas variadas, de temas variados, de fontes variadas. Aí a gente entra no leitura, né? Falando do sentido. Estou lendo HQ, estou lendo uma imagem, estou lendo um livro com fotografias, estou lendo sobre algum tema diferente, eu estou aprendendo com meu filho alguma coisa nova, eu estou indo ver um museu na minha cidade ou uma localidade que eu nunca fui. Eu estou experimentando comidas novas, preparadas de um jeito diferente, eu estou estimulando meu olfato, né? Às vezes assim, filho, que cheiro é esse? Filho, olha que perfume gostoso desse sabonete. Filho, dá aqui um abraço, o toque, diferentes tipos de abraço, diferentes tipos de toque. Às vezes no modo como o pai penteia o cabelo da filha, né? Puxa, a filha penteia sempre desse lado. E se pentear desse? E se fizer no meio, né? Então, na verdade, a gente está falando aqui de aumentar a nossa riqueza de experiência de mundo, estimulando os 5 sentidos. Veja, é algo bem simples de fazer e que assim significa, às vezes, antes de comer a salada, filho, quantos cheiros você percebe? Ou, filho, fecha o olho, fecha o olho. Eu vou passar aí, se você descobrir mais de 3 gostos ou mais de 3 aromas nessa salada, você vai ganhar um parabéns. É estimular o dia a dia como uma experiência rica de mundo, porque que bênção poder cheirar, olhar, sentir, tocar, falar. A gente precisa recuperar a riqueza disso.